Alô, Baixada Santista, ação e reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já. Mandar um abraço especial ao meu amigo Ariovaldo Feliciano, que tomou posse ontem na provedoria da Santa Casa, junto com o Dr. Helder, e que hoje já começaram a traçar os rumos que a Santa Casa deve ter no sentido de crescimento e, sem dúvida nenhuma, de sucesso. Um abraço especial, meu amigo Ariovaldo, e também ao Dr. Helder. No programa desta quinta-feira, nós temos o Luciano Batista, gentilmente vindo ao programa, grande Luciano Batista, e o Dr. Janelli, ele que está à frente do PROCON de São Vicente, e, sem dúvida nenhuma, o direito do consumidor é um tema sempre muito importante. Nesta quinta-feira, as notícias, sem dúvida nenhuma, sempre são ligadas ao aspecto político, e ontem nós tivemos aqui o Macaé do Sintracomos e o Antônio Carlos da Atmas, e criticaram demais a atuação do governo federal, seja na questão da aposentadoria, da reforma da Previdência, que não é consenso nem dentro do próprio PT, e também o descomando, se podemos dizer que exista descomando em alguma coisa, do governo da Dilma. Mas o que chamou a atenção mesmo, primeiro é o anúncio. Depois de 88 anos, um presidente americano fará uma visita a Cuba. O Obama anunciou hoje que fará a primeira viagem de um presidente americano a Cuba em 88 anos. Essa visita acontecerá entre os dias 21 e 22 de março. E uma notícia que também, de certa maneira, criou um certo burburinho. Ex-amante. Já ouviu falar nisso, Luciano? Ex-amante? Já ouviu falar, Janelli? Nunca ouvi. Eu já ouvi falar ex-esposa. Ex-amante Eu já ouvi falar. Ex-amante. Porque cria um vínculo, né, doutor? Não é verdade? Verdade. Porque ex-esposa tem um documento, não é verdade? Seja ex-amante é sacanagem. Ex-amante pode fazer reclamação no PROCON? Olha, eu não sei, mas tem uma ex-amante que abriu a boca. Abriu a boca. Ela diz que tem um filho com o Fernando Henrique Cardoso e ela alega que usou um contrato fictício com uma firma durante muitos anos para o Fernando Henrique poder mantê-la. Ela tinha a jornalista Miriam Dutra Schmidt e a Brasif S.A., que detinha a movimentação dos free shops, ela alega que essa empresa teria ajudado enviando recursos ao exterior durante 10 anos. Era feito um contrato fictício de trabalho. Olha, quantos anos tem o Fernando Henrique, Janelli? Uns 75 anos já, né? Acho que mais, hein? Acho que uns 80 anos. Uns 80 anos. Uns 80 anos, né? Pô, o cara faz 20 anos que o cara teve amante, pô. Não é, Luciano? Vamos ficar resgatando isso agora. Para, né? Não é nem candidato a nada. Pelo amor de Deus, já prescreveu o crime de adultério. De adultério. Não, a mulher dele já até morreu. Lógico que a questão é do dinheiro ter sido alguma venda de interesses políticos, mas a Folha de São Paulo publica a matéria na íntegra. Doutor Janelli, hoje o consumidor continua tendo seus direitos preservados? Assim, é sempre uma luta constante entre o fornecedor e o consumidor.
Não digo fornecedor honesto, que a maioria dos fornecedores são pessoas honestas, são pessoas probas e são pessoas que muitas das vezes elas deixam de cumprir o Código de Defesa do Consumidor mais por questão de falta de conhecimento que propriamente por má fé. Mas os órgãos de defesa do consumidor estão aí para poder regular esse equilíbrio de modo que venha assegurar os direitos dos consumidores. Realmente, muitas das vezes, principalmente quando existe aumento de demanda nas épocas de final do ano e tudo, há uma grande procura para os órgãos de defesa do consumidor, que nem PROCON, dentre outros, e esses órgãos têm que estar agindo, têm que estar defendendo. O PROCON é dividido em duas funções. Existe a Fundação PROCON, que inclusive quem estava sob a direção da Fundação PROCON era advogada do nosso amigo Luciano Batista, e existem os PROCONs municipais. Os PROCONs municipais, que é de responsabilidade das prefeituras municipais em estruturar e preparar os técnicos de modo que venham atender toda a demanda apresentada ao PROCON. E o PROCON de São Vicente, graças a Deus, é considerado um dos melhores PROCONs do estado de São Paulo. Por quê? Está devidamente estruturado, devidamente preparado, com técnico extremamente competente para atender todas as demandas apresentadas ao PROCON. Não obstante isso, o PROCON de São Vicente é um poucos estados de São Paulo que tem uma ramificação, um segmento implantado, tem 2 segmentos implantados. Hoje em dia nós conseguimos estender o PROCON à área continental de São Vicente, de modo a propiciar maior comodidade às pessoas mais carentes, para que essas pessoas tenham acesso mais fácil à sua defesa. E o PROCON de São Vicente conta com essa estrutura toda. Não obstante tudo isso, Augusto, o PROCON de São Vicente, isso é pouquíssimos os PROCONs que existem no estado de São Paulo, acho que é 1 ou 2, o PROCON de São Vicente inclui-se dentro disso. Ele tem um convênio com o Poder Judiciário de modo que se a população ela não conseguir lograr êxito com o serviço do PROCON, o próprio PROCON ele prepara a petição, as próprias técnicas, como advogado fosse, e ingressam no Poder Judiciário. Então, todo aquele tempo que o consumidor ficou no PROCON é reaproveitado para o Poder Judiciário. E toda aquela documentação e tudo, e chegando ao Poder Judiciário, a juíza, reconhecendo que não há necessidade de marcar novamente a audiência de conciliação, ela pode julgar o processo do estado em que isso se encontra, conforme o artigo 275 do Código de Processo Civil. E isso é muito bom ao consumidor, porque uma vez ingressando no Poder Judiciário, além do pedido de dano material, o PROCON pode pedir o dano moral. E nesse caso, ele não precisa dar 30% para o advogado, o consumidor, ele fica com 100% da indenização para ele. Então, e a justiça aceita a técnica como autora? Eu não entendi. A ela é autora... advogada ou ela é uma técnica, doutor? Não, mas assim, de acordo com a Lei 9.099, até 20 salários mínimos, qualquer cidadão pode ingressar no Poder Judiciário. Então a técnica ela faz toda a parte burocrática e a pessoa entra como pessoa física. Entra como pessoa é um auxílio que o PROCON oferece. É um auxílio que o PROCON Só para deixar claro para quem está em casa, né? Senão entende, lógico, até um determinado valor a pessoa pode entrar ela mesma fazendo a reivindicação. Então o PROCON oferece um serviço onde mastiga essa documentação, né? Deve preparar a petição. Na verdade, ele não mastiga. Ele, como advogado, ele faz toda a ação, como advogado fosse, faz todo o requerimento de prova, apresenta toda a documentação, apresenta toda a tese jurídica, faz toda a fundamentação, ingressa, o próprio PROCON ingressa no Poder Judiciário, o consumidor vai e assina, o consumidor não leva a documentação para casa. Quem são as principais reclamantes hoje? Como sempre, é banco, empresa e telefonia. Inclusive, banco, empresa e telefonia. Inclusive, não, empresa normal, mas banco e telefonia, as operadoras caíram um pouco, doutor? Assim, as operadoras de telefone, elas constam entre as principais... Você falou banco... Empresas de telefone, operadoras de telefone. Operador, desculpa, não entendi. As operadoras de telefone, então, sim. Então ainda se mantém. Sim, e bancos também? Bancos também, até pela estrutura, são empresas de caráter muito nacional. Lá em São Vicente... se eu não estiver enganado, foi uma... Doutor, tá vendo aquela moça bonita? Sim. Ela tá pedindo para o senhor olhar, quando o senhor for falar, é aquela câmera, senão ela fica brava. Pode ser? Sim. Pronto, que aí o senhor tem uma câmera só para o senhor. Luciano, o São Vicente não foi uma das primeiras cidades a criar uma legislação própria para banco? Foi. Tinha o negócio do biombo, tinha um negócio horário, de horário, não isso. foi uma das primeiras, acho que foi uma das primeiras cidades, né? Foi o vereador até... Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde. Você cortou o cabelo hoje ou foi essa semana? Não, até semana passada. O Luciano, doutor Janelli, é conhecido aqui na TV
Como chama o homem que gosta de se cuidar? Metrosexual. Não é? Que absurdo isso, né? O cara que gosta de se cuidar. Eu não, eu sou esculachado, mas o Luciano não. O Luciano sempre anda arrumado. Atleta, cuida da saúde. Não é mentira o que eu estou falando? Você cuida da tua saúde, é verdade. Alimentação. Verdade. Não é verdade? Mas metrosexual não. Não, você não tem uns cuidados assim, de cabelo legal e tal? Tanto é que eu nem pedi o cabelo, porque não tem jeito, né? Não, Não dá pra melhorar isso aqui. Não dá para melhorar, Não, Luciano? não dá. Ah, para com isso. Ô, Luciano, você acha que os bancos, sem dúvida nenhuma, ainda são uma grande reclamação, de um modo geral? Em São Vicente, mesmo com essa legislação, ainda tem muita reclamação? Mas melhorou muito. A legislação, ela colaborou para que os órgãos fiscalizadores, entre eles o PROCON, aliás, o PROCON é muito bem conduzido pelo Janelli, e a gente tem visto a atuação dele no dia a dia, né? Jornal, TV, realmente o Janelli incorporou essa coisa do PROCON, de defender a população. E é bom, porque a população se sente muito órfã hoje, né? As pessoas, alguns fabricantes, comércios, eles se sentem acima da lei. E o PROCON tem esse papel fundamental de promover esse equilíbrio e proteger quem precisa de proteção. E os bancos são campeões nisso, né? Talvez seja até... O banco é uma coisa assim, banco e operadora de telefonia é mais ou menos que nem o Barcelona e o Real Madrid, cada hora um é campeão, né? Então, uma hora a telefonia passa e outra hora passa os bancos. Eu acho que agora, no momento, o que mais respeita a população são as empresas de telefonia. Porque elas fazem cada barbaridade na sua conta. Você não consegue falar, faz você de bobo, você liga, fica pendurado no telefone. Aí você vai na agência, lá no ao vivo, aí ele fala, não, isso aí você tem que falar pelo telefone, aqui a gente não pode resolver. É engraçado que quando você vai fazer um plano de telefonia, eles resolvem tudo. Mas quando você vai cancelar um plano, a linha cai. É muito engraçado isso. Você não consegue. Quando você está fazendo um negócio por telefone, você pega o telefone, aí você fica ali, né? Eu quero aumentar meu plano está muito baixo. Nossa, a ligação não cai em nenhuma hipótese. Nunca. Pode dar trovoada, pode chover caranguejo, não cai. Não dá. Mas quando você quer ligar, olha, eu quero reduzir meu plano. Aí, meu quando você amigo, fala, quero... Ou cancelar, então... Nossa, cancelar, esquece. Outro dia eu fui cancelar um serviço, eu achei engraçado, fui cancelar um serviço. Como é que eu faço, doutor? Eu sou meio bocadura. Eu quis... Não, imagina. Você é bocadura? Pô, eu xingo, mando para aquele lugar... Nós ali do PROCON estamos fazendo enfrentamento. Eu vou contar uma experiência, quero que o senhor me diga o que eu deveria fazer. Eu liguei para a Nextel para cancelar um contrato, que a Nextel é o pior serviço de telefonia que existe, acho que na face da Terra. Eu liguei lá e a moça pediu os meus dados. Eu falei, eu dei os meus dados, RG, CPF. Ela disse, os seus dados não conferem. Os meus dados não conferem. Não, aí eu repeti. Não, seus dados não conferem. O senhor tem que se dirigir a uma loja. Só que um mês antes, eu tinha contratado um serviço por telefone também e tinha passado aqueles dados, né? Aí eu até falei, olha, pode ser que a pessoa tenha anotado errado. Não, o senhor tem que se dirigir a uma loja, não sei o quê. Ela pode fazer isso? A regra permite? Não, poder não pode, né? E tem como consumidor se resguardar, porque toda ligação entre o consumidor e o fornecedor, e nesse caso as empresas de telefonia, elas são obrigadas a serem devidamente registradas e gravadas. Então, neste caso, fica muito fácil, que é só pedir a cópia da gravação que fica caracterizado que você... Mas tem que ir numa loja reclamar, ou já entrar direto com uma ação. Não, você pode... Mas dá um trabalho danado, doutor. Então, assim, nós estamos conseguindo lograr muito êxito com relação ao enfrentamento das empresas de telefonia. Cerca de 5 meses atrás, inclusive na própria Vivo, aplicamos uma multa de R$608 mil em virtude de má prestação de serviço público à população, entendeu? Então, nesse caso, fica caracterizado ali que você fez a solicitação para o encerramento do serviço e mesmo assim eles mantiveram o serviço. E se continuar uma coisa, procura um órgão de defesa do consumidor que nós instauraremos um procedimento chamado de reclamação, marcaremos a audiência e solicitamos a cópia da gravação. O que isso vai acontecer? Isso, vindo essa cópia da gravação, é uma prova cabível ali de que a manifestação de vontade da sua parte em encerrar aquele contrato estabelecido entre você, consumidor, e o fornecedor, operadora de telefone, ficou extremamente expresso ali. Então a fornecedora tem que pegar e encerrar aquele contrato. E se não encerrar aquele contrato, e nós não conseguimos lograr esse êxito por meio do PROCON, que
o PROCON ele tem uma média de resolução de problemas em São Vicente para cima de 80%. Por isso, a população cada vez mais está confiando no PROCON, cada vez mais está procurando o PROCON e hoje em dia já incorporou no povo vicentino o serviço prestado pelo PROCON. Mas se mesmo assim nós não conseguirmos lograr esse êxito, por isso tem esse convênio, nós já ingressamos no Poder Judiciário com essa prova constituída nos autos, solicitando ali, pedindo uma tutela ali para estar cancelando esse contrato. E pedindo indenização. O problema da telefonia no Brasil chama-se Anatel, na minha modesta opinião. A Anatel, ela não aplica a legislação, não precisa nem mudar a legislação. Porque as empresas de telefonia, elas fazem muita coisa errada. Elas fazem a gente de bobo mesmo, né? E aí, quem é que tem o maior poder sobre o PROCON tem o poder, claro, mas o maior poder é a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que sabe que a Vivo dá trabalho, que a Oi, que a TIM, que a sei lá quantas tem aí, mas a Nextel também eu compartilho dessa opinião, a Nextel é muito ruim, né, e presta um serviço ruim, e você deu sorte, que a moça falou para você ir na loja. Ela mandou ir então na você loja. vai na loja, você vai pedir a cópia da gravação, eles vão mandar por e-mail ou por correio, mas se você tem muita coisa que você vai na loja da Vivo que a Vivo não resolve. Ela fala que você tem que resolver pelo telefone. Você vai na loja da Vivo, que essas estão espalhadas pelos shoppings da vida aí, em São Vicente do Brisamar, em Santos no Praia Mar, e aí vai, e tem ali no Gonzaga, numa loja na Praça da Independência, mas eles, não, aqui não é, aqui é telefonia móvel, telefonia fixa, você tem que ir numa agência da Vivo. Aí você vai na agência da Vivo, não, mas aqui não é, tem que ser por telefone, você fica rodando e não consegue resolver o problema. Então eu considero que a telefonia abusa, e olha aqui, eu me lembro que quando a Ivete assumiu o PROCON, tinham vários processos de multas, paradas de telefonia, ela deu seguimento a todos e as empresas tiveram que pagar multas pesadíssimas. Eu cheguei a ver lá processos de multas de 20 milhões de reais da Vivo. 20 milhões de reais de multa que estava parado no PROCON São Paulo. Mas eles pagam, porque me parece que paga ou recorre? Paga. Recorre, perde e paga, né? Paga Algumas mesmo. coisas são que eles sabem que vão recorrer pior. Mas a atuação do PROCON tem sido mais eficiente do que a atuação da Anatel. A Anatel está muito distante. A Anatel está onde? Está lá em Brasília. Não estou nem então, aí. como é que o sujeito aqui em São Paulo, na Bahia, né, vai reclamar da Anatel? É difícil. Então, a salvação da população, por incrível que pareça. São os preocupados. Mas olha, de certa maneira, ontem, eu até queria fazer aqui, aproveitar que você falou disso, ontem, na posse do Ariovaldo, olha... Aliás, plano de saúde também dá muito problema, né? Ontem, a Santa Casa recebeu no seu consistório, sem dúvida nenhuma, a maior representatividade social e política dos últimos tempos. A presença de 2 grãos-mestres da maçonaria, grão-mestre do Oriente Paulista, grão-mestre da Grande São Paulo, são grandes potências, secretários de saúde, a presença de deputados estaduais, e se discutiu muito a fala... Os federais não foram? Os federais não foram, alegaram que quarta-feira é dia de sessão na Câmara Federal. Tinha a votação lá do Pisciani também, essa coisa toda. E também a fala do prefeito Paulo Alexandre foi muito, muito correta, quando ele disse que os municípios hoje são responsáveis pela saúde, porque as pessoas vivem no município, né, e são obrigados a investir, em razão da lei de responsabilidade fiscal, determinadas porcentagens, mas que, na verdade, o governo federal não tem obrigação nenhuma legal e sabe-se lá se o que repassam é adequado. Em muitos casos não é. Mas, na verdade, o que acontece é que a arrecadação fica em Brasília, mas os problemas estão nas cidades, se mantêm nas cidades. Se nós não lutarmos por uma ampla reforma tributária e mudar essa nefasta distribuição de recursos, onde o governo federal está na base da pirâmide, depois vai afunilando até o município, e o município hoje tem que contratar saúde, tem que pagar educação, segurança, realmente fica difícil. E só queria fazer aqui um registro, 40% dos atendimentos da Santa Casa
são de pessoas de fora de Santos. 40%. Eu acho que é mais, porque muitas dessas pessoas usam endereços de um amigo, de um conhecido, não é aquelas que vão através do sistema de unidades da UPA de Santos, ou unidades policlínicas, enfim. Então, esse número deve ser maior. Mas 40% são pessoas de outros municípios. 50% de São Vicente, depois vem Praia Grande, vem Litoral Sul. Desses 40%, 50% é de São Vicente. Esse número, como ele disse, deve ser até um pouco maior. Tanto o número de atendimentos de fora, como dos atendimentos de São Vicente. Mas, basicamente, é isso. Eu queria fazer aqui um pedido. Nós tivemos lá a presença do prefeito Paulo Alexandre, secretário de Saúde Marcos Calvo, vieram secretários de várias cidades e estava lá a Mônica Palmas, que é a secretária de Saúde de São Vicente. Mônica Prado. Prado. Ela estava presente. Mas o prefeito Bini não foi. E eu não consigo entender como o Mourão também não foi, como a Antonieta também não foi, como a Márcia Rosa também não foi. Eu não consigo entender o que esses prefeitos têm na cabeça. Qual é o comprometimento que eles têm com o maior hospital da região, de maior complexidade, que o cara, quando sofre um acidente na Ponte dos Barreiros, como houveram os acidentes em choque entre carros, onde é que ele vai fazer neurocirurgia? Santa Casa. Ele recebe o primeiro atendimento no CREI, a emergência. Meu amigo Wilson Bueno, vicentino, cirurgião do CREI, homem dedicado, que infelizmente foi levado por um câncer de pulmão, que amava o que fazia e que salvou muitas vidas lá no CREI. Mas o Wilson me falava, aqui a gente vai para Santa Casa. Como no Guarujá, acontece a mesma coisa. A pessoa sofre um acidente lá e vai para o Guarujá. Você sabe onde é que tem... A saúde na região está tão descompensada que o serviço do Santo Amaro de cirurgia vascular é remunerado como de alta complexidade. Mas não tem profissionais, equipamentos para atender. Aí vai para a Santa Casa. Aí o cara chega na Santa Casa e a Santa Casa é remunerada como baixa complexidade. Então, se você tiver um acidente de moto, tiver rompimento de veias, precisar fazer uma cirurgia vascular, é feito na Santa Casa. É lá que estão o Dr. Rubens Palma, vicentino, excelente cirurgião. O Dr. Rubens acho que é marido da Mônica Prado. É isso, ou ex-marido, me parece. Não. Ainda é marido? Eu acho que sim, né? Não, ele não estava lá, mas ele opera lá. O serviço dele não é considerado de alta... Então, eu queria fazer um apelo a esses prefeitos, talvez não precisem usar o serviço de uma Santa Casa, porque tem recurso suficiente para ir para um hospital em São Paulo, ou às vezes até procurar serviços em outros países, mas dá atenção para a Santa Casa. Puxa vida, quando é que os prefeitos vão entender? Quando é que a Márcia Rosa, quando é que a Antonieta, quando é que o Mourão, quando é que o Parada Próxida, quando é que o Bili vão entender que vivem numa região metropolitana e que precisam ter um telespectador? Você quer ouvir o que o telespectador tem para perguntar, Luciano? Vamos ver. Vamos ver que telespectador é. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Você pode abaixar um pouco a televisão, meu querido? Pronto. Tá me ouvindo? Caiu a linha. Eu só peço para o pessoal que ligar, no nosso telefone está no vídeo, algumas mensagens vêm, outras eu atendo aqui. Por favor, tem que abaixar a televisão, porque senão vai dar a microfonia. Mas quando é que esses prefeitos vão entender que vivem numa região metropolitana e que precisam apoiar instituições como a Santa Casa? Quantas vezes você, como deputado, deve ter recebido pedidos de atendimento, hein, Luciano? Várias vezes.
tanto de atendimentos de pessoas para serem internadas na Santa Casa ou para algum procedimento, como de atendimento da Santa Casa pedindo emendas parlamentares, que eu também atendi. É um pedido duplo, mas a sua explanação está correta, os prefeitos têm que se unir em torno disso, não tem cabimento você pagar... Vamos ver agora se entra agora o telespectador. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Meu querido, pode fazer a sua pergunta, você está ao vivo. Está caindo a linha. Esse número eu não vou atender mais, está caindo demais. Desculpa, Luciano. Então, porque a ideia de você dividir as complexibilidades pela Baixada, para poder até desafogar a Santa Casa, a ideia é boa. Mas a ideia é boa se tiver um profissional para fazer a cirurgia no Guarujá, por exemplo. Como é que você pode pagar como atendimento de alta complexibilidade o Guarujá? E eu sou a favor disso, mas tem que ter o profissional. Tinha que estar lá o doutor Rubens para fazer a cirurgia. Sem dúvida. Né? A doutora Mônica, que também é cirurgiã cardiovascular. Então, esses profissionais tinham que estar lá, mas eles não estão lá, eles estão na Santa Casa. Então, é preciso um pouco mais de boa vontade com a Santa Casa de Santos, por parte de todos dos 9 prefeitos e prefeitas da região metropolitana. Eu tiraria o Paulo. Porque hoje a contratualização da Santa Casa, ela, se não fosse a Prefeitura de Santos, que é o maior tomador de serviços, ela estaria em dificuldades. Então, a Prefeitura de Santos tem feito a lição de casa. Pode melhorar, lógico, mas tem feito a lição de casa. Mas acho que, por exemplo, Praia Grande, são diversos os atendimentos da Praia Grande, e a Praia Grande não colabora em nada. Não há nenhuma contratualização. Ela se utiliza do sistema do Estado, que também é precário. Pois é. Isso é horrível. Sabe? E isso estoura na onde? História que as pessoas não têm atendimento, tem muita reclamação. O SUS, ninguém reclama do SUS, né? Não tem, tem reclamação do SUS, doutor? Não, assim, no SUS, a reclamação do SUS não pode ser levada ao PROCON. Que é uma pena, né? Mas assim, você tocou no assunto referente à reforma tributária e tudo, Augusto, que eu acho que foi bastante inteligente, mas assim, eu tenho um posicionamento que a gente não pode fazer uma reforma tributária antes de nós fizermos uma reforma administrativa, até para a gente diminuirmos o tamanho do Estado sobre a própria economia. Hoje em dia, a máquina pública brasileira é muito grande. Então, antes de a gente pensar em fazer discutir o Pacto Federativo e fazer uma reforma tributária aqui no Brasil, a gente tem que pegar e fazer um contingenciamento e fazer uma reserva com relação às próprias despesas da própria administração pública, porque uma coisa é linkada à outra eminentemente. Antes de você pegar e você cortar receita ou fazer uma distribuição de receita, aí tem que fazer uma reforma administrativa para como nós vamos gerenciar as despesas que estão sendo apresentadas. E com relação ao sistema de saúde, isso é um problema realmente nacional. Posso fazer só uma observação? Sim. Você foi muito pontual, muito inteligente a sua colocação. Sem dúvida nenhuma, nós temos que rever o que nós queremos de Estado Sim. para o país. Eu concordo. Você colocou muito bem. Sem dúvida nenhuma, esse redimensionamento deve ser feito com critérios, inclusive. Não é? Eu acho que, afinal de contas, dizem que é uma caixa preta, ninguém sabe exatamente o que é. Então, muito bem colocado. Sem dúvida nenhuma, uma reavaliação e até criar o tal da metodologia, o que nós queremos. Sim, né? Porque nós vamos analisar o Brasil de acordo com aqueles estados, aqueles países que têm uma população acima de 200 milhões de habitantes. Um país que tem uma população de 200 milhões de habitantes, não adianta, é um colapso para a economia brasileira você ter um estado em que ele comporta quase 60%, 80%, 70% do movimento econômico do Brasil. Hoje em dia, o setor público ele atrapalha a economia. Por que ele atrapalha a economia? Porque ele encarece o produto. Hoje, parte significativa de um valor de um produto é constituído por uma carga tributária. Ou seja, você impede o consumidor de consumir, você atrapalha o fornecedor de investir, porque ele não pode colocar um valor muito superior, porque senão ele não vai ter mercado para poder estar vendendo. E em contrapartida, o Estado, você não tendo uma economia pujante, o Estado acaba arrecadando menos. Então a gente tem que diminuir o tamanho do Estado sobre a economia. Uma vez você diminuindo o tamanho do Estado sobre a economia, você sim vai fazer uma reforma tributária, porque você já identificou qual é o teu problema, você identificou qual é o redimensionamento do gasto público que você vai ter, e você faz uma reforma tributária definindo as prioridades que o Estado tem que atuar. Não dá
para o Estado, hoje em dia, ele exercer essa ramificação tão grande em todos os setores de uma vida privada. O Estado, ele tem que chegar e separar a educação, saúde, 2, 3 segmentos, e o restante passar para a iniciativa privada. Uma vez passando para a iniciativa privada, não tem por que o Estado tributar aquele produto. E uma vez não tributando, ele fica mais barato. Ficando mais barato, o consumidor vai consumir mais. Consumindo mais, vai aumentar a cadeia produtiva. Aumentando a cadeia produtiva, você precisa de alguém para trabalhar. E isso vira algo sintomático. Agora, o que não pode é isso. Senão a gente vai ficar correndo que nem o cachorro que corre atrás do rabo a vida toda e reclamando dos mesmos problemas. O problema de saúde não é um problema da nossa região. Obviamente, a região metropolitana da Baixada Santista tem essa dívida com a cidade de Santos. Porque, graças a Deus, a cidade de Santos acolhe muito bem a região metropolitana da Baixada Santista. Eu não concordo com o senhor. Mas... eu acho que o problema não há dívida com a cidade de Santos. Há uma falha grave, veja só. O Estado criou a tal da contratualização. Não é? Santos é uma cidade polo, porque isso seria muito simples de resolver, muito simples. Primeiro que o Estado cada vez mais empurra a população a mentir, o Estado obriga o cara a mentir. Porque se o cara vai no Guarujá lá, que o sistema de saúde está caótico, ou em São Vicente também tem problemas graves, ou você vai na Praia Grande, que é um pouco menos, o camarada não consegue atendimento, aí ele é induzido a arrumar ou dizer que mora na casa de alguém para inventar uma história para ser atendido em Santos, que tem um sistema maior e que acaba recebendo essas pessoas. Você quer resolver esse problema? Alguns anos atrás, na época, o secretário de Santos, Odílio, fez uma proposta simples aos municípios. O cara chegou na Santa Casa, ele fez um raio-x, eu sou morador do Catiapoã. Catiapoã está em voga, né? E eu sou de lá. O senhor tem visto as redes sociais? Bastante coisa a gente vê. Eu vi. E eu sou de lá. Eu vi aquele absurdo. Então, o cara morador do Catiapoã, o cara não precisa mentir, dizer, não, mora ali. Não, ele é morador do Catiapoã. E a Santa Casa, dentro daquele escopo do Estado, vai cobrar do município de São Vicente aquele raio-x. E o município de São Vicente vai apresentar para o Estado o seu relatório dizendo, olha, eu tenho... Hoje há uma remuneração per capita. Sim. Mas se o teu sistema de saúde não está adequado, isso não é em São Vicente, acontece em todos os municípios. Se a tua estrutura de saúde não está dando conta e você está usando serviço de outras cidades, nada mais justo do que você remunerar. Sim. O Estado obriga o cidadão a mentir. Porque o cara, para ser atendido, porque ninguém que tem uma criança de colo... não, eu sou um cara, não vou mentir. Não, o cara vai lá e vai falar, não, eu moro não sei aonde, ele quer que a criança seja atendida. Então, na verdade, o que falta, doutor, eu não acho que o Vicentino, o Calunga, tenha uma dívida com Santos, nem com Santos ter dívida com ninguém. O que na verdade acontece é o Estado não sabe gerir de forma adequada um sistema de saúde que é muito simples, seria muito simples. Se a Santa Casa é um hospital referência e atende diversos procedimentos, trauma, o cara que cai de moto, ele recebe o primeiro atendimento em São Vicente, por exemplo, ele recebe o primeiro atendimento no CREI, mas ele torce para ter uma vaga lá na trauma da Santa Casa, que é referência. É referência. Então, isso é comum, você ter um hospital referência que acaba... Então, nós precisamos mudar. Eu gostei muito do que você falou anteriormente. Falta um choque de gestão. Sim. Não é? Você não acha? A esperança, mas é a única saída para o país. O problema é que todo mundo depositava as esperanças no governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, e ele não fez. Aí ganha o governo de esquerda, o Lula. O Lula com a ideologia de esquerda para fazer isso. Né? De fato, redimensionar o tamanho do país, fazer esse contingenciamento de despesas, na onde tem que fazer, na máquina pública, né? Não. O que ele faz? Ele faz o contingenciamento de despesa no PAC, na habitação, corta recursos para a saúde. Não mandaram embora ainda ninguém. E aí fica aquele monte de gente lá em Brasília, a presidente vai para fora do país, leva uma comitiva com centenas de pessoas e se hospeda num hotel de 5 estrelas em Paris. Então ela não dá exemplo. E eu não sei para que essa maluquice, que não precisa fazer isso.
Você já tem a honra de ser presidente da República, já tem a honra de ser senador, de ser deputado federal, de ser ministro. O pessoal não consegue só ter a honra, né? Eles querem... É incrível a oportunidade que o PT perdeu de se consagrar no país, de ter sido o partido que, olha, nós mudamos a história do país de verdade. Agora não com essa farsa de mensalão, de petrolão, de sítio em Atibaia, de casa aqui no Guarujá, no triplex. Não, aliás, se forem viajar, fecha a casa, senão elas invadem e reformam e você não vai saber quem foi. É só o Lula que só faz reforma com a Kit. Isso, então, que é barato, né? Instalaram uma antena da Oi, essa foi grave. Da Oi, que atende um sítio do Lula. Só atende o sítio do Lula com sinal de internet. É verdade. E ele fala que não sabia. Foi barato para instalar a R$1 milhão. Então, todas essas histórias, a gente fica triste de ver. Mas tem que ter esperança que vai mudar. Porque se você fizer uma reforma administrativa, no dia que sentar um partido no país que fizer essa reforma, que fizer a redistribuição da renda, porque a União fica com 50 e tantos % do que se arrecada, o Estado com mais 20 e pouco, e o município, onde está o problema, fica com a menor parte. Como diz o Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho fala que sobrou para mim o bagaço da laranja, é o que sobra para o município, de recurso. Mas o pepino está no município. Então, o que tem que fazer? A reforma administrativa, a reforma tributária, diminuir esse número de deputados federais, juntar as eleições únicas. Senado, o Brasil não precisa mais de Senado. O Senado serve para quê? Só para homologar. O Senado serve para juntar lá Jader Barbalho, Renan Calheiros, Collor de Mello, é o que serve. É para que serve o Senado. Delcídio Amaral. Mas, gente, está na hora de pensar no país. No país. E parar de pensar nessas maluquices que estão fazendo. Porque se você não pensar no país, se não pensar no Estado, se não pensar nos municípios, a população sofre diuturnamente. A gente vê as matérias vinculadas na TV, rádio, jornal. Sempre quem é que paga a conta, sempre quem está sofrendo porque não tem, porque é o buraco que não está pagando. Como diria o Jô Soares, é o povo. Eu tenho que fazer um intervalo para poder pagar o condomínio. Nós vamos para um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan 322. Olha, o Eduardo Filete esteve aqui ontem, amigo do... Acho que vai lançar uma chapa pro Santos Futebol Clube, Luciano. Boa ideia. Filete quer ser presidente do Santos. Eu encontrei com ele hoje de manhã. É? Não me falou nada, já vou perguntar para ele. Na academia, não? Não, eu encontrei com ele na rádio de manhã. Na rádio? Na CBN, aliás, na Litoral. Jornal do Litoral. Ele passou lá, deu um abraço. Ele fica... Como é que chama aquele cara quando no domingo vai na... É frango de armário lá? Como é que chama aquele franguinho que fica girando na... Frango de janela. Não tem o frango de janela? Mas o que ele faz? Não, porque o Filete, ele gosta de aparecer. Então o que ele faz? Ele vai lá, tem um vidro, não, ele fica lá no vidro assim, não fica? É mentira? Não, se for mentira, tu fala. Não é minha? É verdade. Aí alguém fala, entra aí, Filete. Aí ele entra e participa. Mas você conhece. Agora você foi maldoso. Não, mas não é assim? É assim, ele passa lá, 7 horas da manhã, ele estava passando por aqui, ó, tomar banho, Filete. Porra, meu, 7 horas da manhã. Então, o Eduardo Filete comprou um plano da Ozan, é o Tributum, que é vai um batedor na frente de moto. É um top. Não, tem isso mesmo. É uma van, é tudo aí. E o Fred comprou esse plano da Ozan, Tributum e batedor e tal, e falou para mim, Augusto, uma das alças, ele já põe até meu nome. Então, eu falei, não, com o maior prazer, serei eu. Com o maior prazer. Com o maior prazer, entendi. Mandar um abraço especial, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Nesta quinta-feira, a presença do Dr. Janelli, ele que está à frente do PROCON de São Vicente. O Dr. Janelli, o Santos, lá atrás, foi uma das primeiras cidades a criar o CIDOC, que era um Centro de Informação e Defesa. E nós tínhamos o PROCON São Paulo. E depois o PROCON começou a fazer convênios e as cidades começaram a ter os PROCONs. São Vicente foi a primeira ou eu estou enganado? Não, São Vicente não foi a primeira a ter um PROCON lá. Realmente Santos teve o CIDOC, que hoje em dia se transformou em PROCON também. Que é o ideal, né? Porque senão ficava ninguém você estabelece uma metodologia de trabalho semelhante em todo o estado. Concordo. Entendeu? E aí Santos também se transformou em PROCON. Agora, São Vicente não foi uma das primeiras. São Vicente realmente tinha um órgão instalado lá há muitos anos. Mas o órgão não tinha a efetividade que hoje em dia se encontra, não por culpa da coordenadora que tinha antigamente. A doutora Roseli, que era uma excelente coordenadora, era esforçada, era dedicada, mas não era a política da administração passada potencializar e estruturar o órgão de defesa do consumidor. Essa que é a real.
eu estabeleci um planejamento de gestão para o PROCON, levei ao secretário e ao prefeito para que fosse instalado e esse planejamento fosse executado. E isso está acontecendo? Está acontecendo. Quais são, você tem os números, não sei se você trouxe números de algum período de atendimento, só para a gente ter A gente tem referência? por volta de 2.000 atendimentos por mês, sendo que 40% desses atendimentos é da área continental. O PROCON de São Vicente... Então agora vai dar uma dividida, porque você vai montar lá, né? Não, já está montado. E nós, durante a minha gestão no PROCON, eu consegui trazer aqui para São Vicente, dentre outras coisas, o sistema chamado SINDEC, que é ligado à Fundação PROCON e ao Ministério da Justiça, em que nós fazemos o mapeamento da cidade de São Vicente, e aí nós identificamos onde que estão os problemas e para estar atuando de uma maneira muito específica em cada situação. Então, uma vez identificado essa demanda por parte da população da área continental, que é a população carente para os serviços do PROCON, nós estabelecemos dentro desse planejamento a necessidade de estender o PROCON à área continental, de modo que nós pudéssemos comportar a necessidade de atender a população, oferecendo a mesma qualidade de serviço que oferecida à ilha. Então, hoje em dia, nós conseguimos definir esse planejamento. Temos um quadro de fiscais extremamente técnicos e capacitado para estar fazendo as fiscalizações, inclusive o PROCON de São Vicente está na vanguarda da defesa dos direitos, porque está sempre fazendo as fiscalizações, está sempre fazendo esse enfrentamento. Cerca de 2 meses atrás, um mês atrás, nós aplicamos a multa no Correio acima de 4 milhões de reais. E essa tomada, esse enfrentamento da população, o PROCON de São Vicente está devidamente estruturado para estar atendendo. Conseguimos estabelecer o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e o PROCON como um órgão definitivo da administração pública. Então, independentemente do convênio que existe com a Fundação PROCON, hoje em dia o PROCON faz parte do quadro da administração pública. Isso é importante. Eu acho que esses números também são significativos, porque dão um aspecto de cidadania. Né? É legal, me permite, passar o endereço do PROCON, porque claro que muitas pessoas sabem onde é, mas muita gente não sabe onde que é o PROCON de São Vicente, né? O PROCON de São Vicente tem 2 endereços. Tem na Capitão Moraguiar 695 e também tem no Rio Branco, dentro da Subprefeitura Municipal de São Vicente. Então, a população, tanto da área continental, para ter mais comunidade, pode ir na Prefeitura do Rio, na Subprefeitura de São Vicente, no bairro do Rio Branco. Na Ulisses Guimarães. Na Ulisses Guimarães, desculpe. E que lá vai ter um equipamento do PROCON. E no Parque Bitaru, ali em São Vicente, na Capitão Moraguiar 695, que também vai ter um equipamento do PROCON para atender a população. O horário de funcionamento? O horário do funcionamento, até isso foi bom tocar, o horário de funcionamento do PROCON na gestão passada era das 11 da manhã às 5 da tarde, ou seja, a população ficava no sol. E isso daí, novamente, eu reitero, não por culpa da coordenadora anterior do PROCON, porque realmente não tinha material humano para suportar todo atendimento. Mas era das 11 da manhã às 17 horas. Hoje, o horário do atendimento é das 9 da manhã às 17 horas, como qualquer equipamento Hoje, público. Vocês têm um orçamento próprio, é isso? Que é oriundo das multas, não? Então, esse ponto. Com esse fundo, que foi um projeto de lei que eu preparei, passei para o prefeito encaminhou à Câmara e os vereadores votaram. Hoje em dia, o PROCON de São Vicente, ele pode receber o dinheiro dessas multas. Toda multa aplicada por um PROCON municipal fica 50% para a Fundação PROCON, nos termos do convênio, e 50% para o município. São Vicente não poderia receber esse valor da multa, por quê? Porque ele não tinha um fundo estabelecido. E o Decreto Federal 2181 deixa bem claro que o município só pode receber o fundo a partir do momento em que, pode receber a receita, a partir do momento em que existe esse fundo. Então, com a criação desse fundo, foi um projeto de lei que nós encaminhamos para o prefeito encaminhou para a Câmara, e a Câmara votou, hoje em dia já existe esse fundo. Essas multas que o PROCON está aplicando, ao final, que as empresas efetivamente pagando, esse 50% desse valor ingressará nos cofres do município. Mas aí me despertou uma curiosidade. Não tem uma conta à parte do PROCON? Cai numa conta única da Prefeitura? Cai uma conta única da Prefeitura para ser investido no PROCON. E aperfeiçoamento de pessoal... dinheiro carimbado. Carimbado. É uma verba vinculada. É porque eu acho que algumas instituições, elas vivem do dinheiro das multas, né? Na verdade, esse dinheiro poderia ser administrado em todo para o PROCON. Esse dinheiro tem que ser investido no PROCON, não pode ser investido em outro segmento da administração. Esse dinheiro poderia ser administrado pelo PROCON. Só
que ex-deputado está aqui presente, Augusto também, todo dinheiro público, você vai precisar comprar alguma coisa e vai precisar de um processo de licitação. E é difícil um órgão como o PROCON, eu estabelecer uma equipe, preparar uma equipe para fazer um processo de licitação e outra equipe para atender o consumidor. Então, com a finalidade de otimizar o trabalho, a administração da receita do PROCON, eu passei para a prefeitura. Por quê? Porque se eu preciso comprar algum determinado tipo de equipamento para o PROCON, eu só mando um ofício para a prefeitura e a prefeitura passa para o setor de licitação, a licitação compra com aquele dinheiro do PROCON e manda para o PROCON. É uma maneira de você otimizar o gasto público, porque eu vou utilizar o profissional da prefeitura para atender as necessidades de um órgão que também é da prefeitura. Eu não preciso contratar mais profissionais ali para formar um segmento de licitação. Então, só por essa questão, a verba cai numa conta específica, que não é da conta da prefeitura. A prefeitura tem uma conta específica para o dinheiro do PROCON, sob a administração do prefeito, mas é a administração do prefeito com essa finalidade. Por quê? O prefeito chegou para lá, o prefeito vai encaminhar para o setor de licitação, o setor de licitação vai licitar, vai pagar e tudo, depois o serviço ou o produto que o PROCON precisa vai chegar ao PROCON. Você quer fazer alguma pergunta? Você quer fazer uma pergunta? Não, a pergunta era mais em relação para ajudar as pessoas que não sabem onde é o PROCON. Claro que eu sabia onde era, porque era na esquina da Câmara, né? Bem coladinho na Câmara o PROCON, mas é bom a gente perguntar para que as pessoas saibam que tem um PROCON em São Vicente que funciona bem e que está lá para atender a população, na Capitão Mona Guiar e na Luiz Guimarães. Então, quando os números já dizem isso, né? O serviço, quando ele é aceito, você tem uma procura grande. Não, você anda na rua, você anda em São Vicente e tal, o pessoal elogia muito a atuação do PROCON, que tem o retorno. As pessoas atendem bem. Isso, são 2.000 pessoas por mês atendidas. Então, por isso, e ao longo, você põe aí, num ano, o PROCON atende algo em torno de 24.000 pessoas, né? Então, é um número considerável, né? E agora, fazendo o programa, nós vamos dar mais trabalho para ele, né? Porque deve aparecer mais gente lá para ser atendido. Tem muito santista indo reclamar do time lá, doutor Janelli? Tem São Paulino. Corintiano não reclama. Geralmente São Paulino e Santista reclama bastante. Reclama corintiano não, né? Corintiano só reclama da China agora do Corinthians. Não, mas não é, como? O time está invicto? Já nem começou o campeonato, já estamos invicto do Luciano. Não, qual? Vocês contrataram um jogador de que o cara era reserva... Do Barcelona B. Eu nunca tinha escutado isso. Barcelona B? Existe Real Madrid B. Real Madrid B. O que faz um cidadão jogar no Barcelona B? Ir para o Barcelona A. Aquele centroavante que jogou no Palmeiras, jogou no Santos também, ele foi lá para o Barcelona B. O Casemiro foi Real Madrid B. Casemiro estava no Real Madrid B. Agora está no A. Agora está no A. Agora, vocês estão invictos em qual campeonato? Paulista. Pensei que era Libertadores. Não, ganharam ontem. Não, primeiro jogo. Aquele time que vocês ganharam é poderoso, né? Ganhamos o primeiro jogo, mas o Campeonato Paulista, tem um amigo meu que já não vê, nem começou o campeonato e já... Mas sabe o que é bom ouvir isso, ficar gravado no programa, porque é assim, né? Olha, estamos invictos no Paulista. Aí nem começou o campeonato. Aí vai para a semifinal, final, aí perde. O Corinthians não queria Paulista, o Corinthians pensa grande, ele quer o Libertadores. Mas de vez em quando o Paulista é bom, né? Para dar uma equilibrada. Para vocês não esquecerem. Entendi. E olha, vai sair uma arena aqui onde, atrás de mim. Eu gostei da mudança de estratégia do Corinthians, que antigamente tinha aquele rolo com o juiz, né? Agora já vai direto no zagueiro, né? Que o que o São Paulo fez domingo foi uma piada, né? Fala a verdade, você já viu aquilo? Para, né, meu? Para, né? O que você achou do Lugão? Para, né? O cara zagueiro de seleção. Eu só queria dizer, atrás de mim, essa imagem, não na geral, mas quando a Gisele fechar aí, essa imagem aqui, em breve teremos uma Arena do Santos aqui na Portuguesa, hein? Em breve? O Rogério Conde esteve aqui, me disse que viu o projeto é muito bonito, uma arena multiuso. Eu ouvi falar também, para Santos, Portuguesa, Jabaquara. Para todo mundo usar. Não é legal? A ideia é boa, tomara que saia do papel, né? O problema é sair do papel. Já vê se vai... Ô, Luciano, Santos sofreu demais com os últimos dias. Chuvas, como é que ficou em São Vicente? Caos. O São Vicente foi um caos, né? Não há manutenção nas galerias de águas pluviais. Os canais ainda não foram urbanizados, né? Vários canais, então fica um caos, né? O São Vicente não precisa chover. Tem dias que sem chuva... A maré alta já... No Jockey Club, vários bairros lá, na Cidade Náutica. É uma pena, né? Porque se tivesse... E é simples de resolver.
Parece que é uma coisa complicada, não é. Você tem que fazer a manutenção da rede de águas pluviais, aquelas caixas de esquina, limpar, como isso é o normal, e você tem que limpar os canais. Antigamente, eu me lembro que no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, sempre tinha uma máquina do DAE, Departamento de Águas e Abastecimento e Esgoto, do Estado de São Paulo, tem aquelas máquinas, Poclan, que você sempre estava limpando o canal do Cachetas, ou o canal do Pissarro, ou o canal da Catarina de Moraes, da Cid Araújo, ou o canal do Eduardo Dias Coelho. Então você tinha uma condição um pouco melhor. Hoje, quando o tempo fica nublado, já começa a encher. Porque não tem para onde a água ir. Então, muito lixo na rua, o lixo vai para a rede de água pluvial, entope. Bairros que nunca encheram, Vila Valença, estava tudo enchendo. Itararé. Outro dia no Itararé, em frente à igreja de São Pedro Pescador, tinha um cara de stand-up. E uma turma. Eu perguntei, vocês estão de stand-up? Não, é que aqui é pro aprendiz. Quando o cara aprende a dar de stand-up aqui, aí ele passa para o mar. Eu falei, entendi, é um convênio, prefeitura e tal. Perguntei se era a prefeitura. Aí o que está acontecendo? O problema das chuvas na região da Baixada Santista, Santos tem sofrido demais. Mongaguá, nós temos imagens aí, impressionante o que acontece em Mongaguá. Itanhaém. Não, Mongaguá sofre, e tem também. Há uma falta. O Zé Geraldo Barbosa esteve aqui essa semana e trouxe os números no Brasil da falta de saneamento básico. A gente imagina que no Brasil se caminhou demais, mas nós estamos muito atrasados. A cidade de Santos, que tem uma rede até bastante adequada, tem sofrido muito com esse problema de enchentes. Eu estou preocupado com o mês de março. Que aqui é o Santos Novos Tempos. Todo dia eu falo, precisa vir ao programa, Márcio Lara, explicar qual é o dinheiro mais barato que o do Banco Mundial, porque diz que pararam a obra do Santos Novos Tempos porque tinha um dinheiro mais barato, em condições melhores. Precisa explicar aqui, porque a Zona Noroeste não aguenta mais as enchentes. A Zona Noroeste não aguenta mais as enchentes. Eles estão super felizes. É uma vergonha. O governo pecou em não manter o projeto Santos Novos Tempos. Isso vai refletir em São Vicente. Porque as pessoas acham que as cidades, quando chega na divisa de uma cidade para outra, os problemas ficam de um lado e ficam de outro. O problema não percebe, o problema invade as cidades, não é? O problema não sabe quando aqui é Santos, aqui é São Vicente, não é verdade? Ele invade. As enchentes da Zona Noroeste refletem em São Vicente, como as de São Vicente, refletem em Santos. Por isso que eu falo, enquanto os prefeitos não se unirem, enquanto a AGEM não trabalhar, vai ser sempre essa confusão. Luciano, muito obrigado pela participação, senão a menina vai ter parabéns, parabéns a Peruíbe. Hoje é aniversário de Peruíbe. Peruíbe, emancipação política. 57 anos, parabéns, Peruíbe. Não sei se tem muito a comemorar lá. Janelle, muito obrigado pela participação. Parabéns aí pela ação que você tem à frente do PROCON de São Vicente. Muito recomendado, viu? Parabéns, viu? Eu que agradeço o convite. É um programa que eu assisto, bacana, obrigado. Bem conduzido. E agradeço. Você me deixou até. Obrigado. Cumprimento os telespectadores que viram, ao ex-deputado e combativo político de São Vicente, Luciano Batista, e a toda a população da Baixada Santista, especialmente São Vicente. Muito obrigado pela participação. Vamos trazer mais vezes o Janelle ao programa. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.